Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Então hoje nós vamos começar a série de mensagens sobre o Espírito Santo, apresentando essa pessoa para você, igreja. Vamos começar perguntando: quem é o Espírito Santo? Olha para o irmão do seu lado, com certeza todos nós temos uma resposta aqui. Quem é o Espírito Santo? Pergunta para ele aí, quem é? Quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você conversa com ele? Por que a gente precisa conhecer quem é o Espírito Santo? Porque, irmã, a gente não aceita a ajuda de quem a gente não conhece, concorda? A gente não aceita. A gente, quando é mãe, a gente diz para os nossos filhos: não aceite nada de estranhos. Ah, se um estranho for te dar um bombom, não aceita. Quem já disse isso para o seu filho? A gente não aceita ajuda, a gente não aceita nada de estranhos. Eu me lembro que uma vez eu estava no supermercado Açaí, já tem alguns anos, e um senhor ficou muito irritado comigo. Muito, muito irritado. Porque ele queria pagar a minha conta na lanchonete. Assim, eu fui pagar e ficou faltando alguns centavos e eu não tinha moeda. E aí eu falei: moça, só um instante, eu vou no carro. E ele disse: não, eu ajudo, eu pago aqui. Eu falei: não, de jeito nenhum. E ele disse: deixa eu pagar. Eu falei: de jeito nenhum. E ele disse: você é muito orgulhosa. E eu falei: não, é porque eu não consigo aceitar ajuda de estranhos. Nós não temos como aceitar a ajuda de estranho. Então, conhecer a pessoa do Espírito Santo é fundamental para que a gente consiga receber a ajuda dele. Você consegue entender isso? Então, vamos lá. O primeiro texto está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Existem algumas certas religiões que dizem que o Espírito Santo ele é uma força que age, ele é uma força ativa. Mas de acordo com a palavra de Deus, uma força ativa não pode se entristecer. Quem pode se entristecer? Somente uma pessoa consegue se entristecer. Concorda? O Espírito Santo ele não é uma força que age. Ele não é uma força que não tem como se entristecer. A Bíblia diz: ele se entristece. Não entristeça o Espírito Santo. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? A Bíblia diz: quando eu não honro a presença do Espírito Santo na minha vida. Então vamos adiante. Se o Espírito Santo ele não é uma força, ele é uma pessoa. Como é que a senhora pode me provar isso na Bíblia, pastora? Quem é esse Espírito Santo? Vamos ler a Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Atos 5, versículo 3 ao 4. Diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao... Não, você está aqui? Então você vai dizer mais forte. A ponto de você mentir ao... e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a fazer pensar tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quem é o Espírito Santo? Ah, pastora, eu já tinha ouvido falar que ele é uma força, mas de acordo com esse texto, a Bíblia está me dizendo que o Espírito Santo é Deus? Sim. Olha isso, quem conhece esse texto? A Bíblia fala que Ananias e Safira, que era a esposa dele, decidiram vender uma propriedade.
E eles não só decidiram vender, como eles disseram, olha, nós vamos vender a nossa propriedade e depois que a gente vender, todo o dinheiro da venda nós vamos ofertar. Fato é que vocês sabem que eles venderam e a propriedade foi muito valorizada. E eles pensaram, a gente não pode dar esse dinheiro todo para a igreja. Vamos dar só uma parte, vamos mentir, vamos dizer que o valor foi inferior. E assim, Ananias e Safira fizeram. Irmãos, é incrível que nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo. E justamente aquilo que vai fazer a diferença na sua vida é um culto onde a gente percebe uma grande agitação. Eu quero pedir algumas coisas. Nós temos coisas que nós não conseguimos controlar, mas temos outras que nós damos conta. Então eu queria pedir que quem estiver lá atrás e não estiver realmente servindo, arruma um canto para sentar. Se não tem canto, eu consigo te convidar a sentar aqui no palco. Tira essas bolsas aqui da primeira fila. Eu quero todo mundo sentado. Porque Deus hoje vai começar a destravar muitas coisas na vida de vocês. O Espírito Santo é a arma fundamental para você conseguir alcançar tudo que você precisa na sua vida. E é desde a hora que eu coloquei os meus pés aqui, eu consigo perceber na atmosfera essa dificuldade. Então eu peço que a intercessão fique conectada e que você que não é voluntário, procure um canto para sentar. Senta, irmão. Fica quietinho aí em nome de Jesus, porque essa palavra é fundamental para a sua vida, assim como é para a minha vida. Então, voltando para Ananias e Safira, eles decidiram mentir. E Pedro diz assim, olha Ananias, será que o terreno não era seu? Ele quis dizer assim, a igreja está te pedindo por acaso alguma coisa? O terreno é seu, você não precisava ter doado. Você decidiu doar. Agora, uma vez que você decidiu, você mentiu ao Espírito Santo. Aí você continua lendo. E aí no final do texto, o mesmo Pedro diz assim, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, pastora, quem é o Espírito Santo? Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus. Olha isso, 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O Espírito é o mesmo Deus. Então diga com toda a sua força, o Espírito Santo é Deus. É Deus, queridos. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Hoje a gente vai ler Bíblia, irmão. Hoje você vai poder sair daqui dizendo que leu Bíblia para a semana toda. Tá bom? Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27 diz assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é façamos? No original essa palavra é Elohim. Elohim é uma palavra no plural. Por isso diz façamos o homem. Quem é que está dizendo isso? Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nós temos uma outra comprovação de que o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, ele estava no momento exato quando você e eu fomos criados. Ele é
Deus, e Ele também criou a mim e a você. Pastora, eu entendi, o Espírito Santo é Deus. E qual é a função do Espírito Santo? Irmãos, eu não sei você, mas é muito difícil fazer tudo sozinho, concorda? Meu marido estava viajando, ele viajou quarta-feira de manhã. E eu tiro o meu chapéu para mãe solteira. Admiro, aplaudo de pé. Você é digna do meu aplauso, porque não é fácil. É extremamente difícil. E eu não tenho crianças, eu tenho 2 adolescentes. Na verdade, um jovem e um adolescente lá em casa. Meu marido viajou. E aí, as funções que são divididas lá em casa, elas ficam todas concentradas em mim. E é extremamente cansativo. Eu gosto até de dividir, de dirigir. Mas eu prefiro muito mais um motorista. Eu prefiro o banco do passageiro com o WhatsApp, com o Instagram. Concorda? Quem é mulher vai me entender. Até porque, mulheres, sabe por que o número de depressão é muito maior sobre as mulheres? Porque as mulheres, elas têm assumido uma carga que não é delas. É um sobrepeso. A Bíblia diz que Deus, quando criou a mulher, tudo já tinha sido feito. A mulher, ela é uma auxiliadora. Algumas mulheres têm muita raiva da palavra auxiliadora. Ó, querida, eu amo auxiliadora. Me desculpem as feministas, mas eu não tenho vocação para ser feminista. Eu adoro um marido pagando minhas contas. Ah, como eu gosto. Adoro uma vida de dondoca. Você não, filha? Eu falava lá na faculdade esses dias, uma pessoa dizia assim: eu não sei, esse negócio de princesa é só da Disney. Eu disse, infelizmente. Porque eu tenho vocação para princesa, minha filha. Eu tenho vocação, eu sinto isso na minha própria alma. Um chamado que me atrai. Olha, jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Não cai nessa do diabo, não. Você nasceu para ser princesa, sim. Para ser mimada, sim. Para ser cuidada, sim. Não é não, Ju? Aí, ó, a gente vai ter o retiro das mulheres. No retiro a gente não lava a louça. A gente não arruma nem a cama. Esses dias eu vi uma blogueira que falava assim: quando você vai no hotel, você arruma a cama? Eu falei, óbvio que não. Lógico que não. Não quero tirar o emprego daquela pessoa que arruma, não, gente. Deixa ela ter o emprego dela. Ela está lá, ela trabalha, ganha para isso. Eu no hotel, você pode até achar errado. Ai, pastor, eu sou muito organizada. Eu também, mas lá no hotel eu não dobro, não. E no domingo lá em casa eu também não dobro, não. Por quê, pastor? Eu não. Falei pra você, eu tenho vocação para ser princesa. Olha pra mulher, só as mulheres aí, tá, gente? Homem não. Homem é para pegar no pesado mesmo. Desculpa, mas até mais força e mais músculo Deus te deu para isso. Então, olha, procura uma mulher aí pertinho de você, olha no olho dela e diz assim: você tem cara de nobre, de princesa. Você merece alguém que te trate como uma rainha. Foi assim que Deus nos fez. E no momento da criação, quando Deus fez o homem e a mulher, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha isso aqui. Já que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 a 27. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Quem dizia isso aqui era Jesus. O Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que vocês ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz.
Não os deixo, como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos, nem perturbados. Olha o cuidado de Jesus. Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, meus filhos, eu estou indo para o Pai, eu vou voltar para o céu. Mas não se preocupa, porque eu não tenho a característica de abandonar ninguém. Vocês não vão ter nem a sensação de abandono. Eu já pedi para o meu Pai, e Ele está enviando o Espírito Santo. E aí Ele diz o que o Espírito Santo vai fazer. Ele diz assim: o Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei para vocês. Sabe, o Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai dizer assim: Talita, você é uma princesa. Talita, você é uma bênção. O Espírito Santo é aquele que vai dizer assim: Wanda, você é forte. Wanda, você consegue. O Espírito Santo é aquele que, quando você estiver desanimando, achando que não tem mais solução, ele vai dizer assim: não desanima. Lembra que na palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aí quando você estiver dizendo assim: eu não consigo, ele vai dizer assim: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Esse é o papel do Espírito Santo, é manter viva a esperança dentro de cada um de nós, é fazer vivo aquilo que o próprio Cristo conquistou na cruz. Não dá para andar sem Ele, não dá para caminhar sem Ele. É difícil fazer as coisas sozinho. Eu fico feliz em saber que o meu marido volta para casa e agora eu não preciso mais fazer nada sozinha. Quem é jovem aqui, quem está na faculdade aqui, vai entender. Quem está na escola, o professor passa um trabalho de equipe. E aí são equipe de 5. Cada um divide lá as funções, não é assim? Mas aí tem aquele que: ó, gente, desculpa, eu não vou poder ficar para a reunião, porque eu tenho um compromisso. Engraçado, ele já tinha um compromisso com a equipe, né? Mas enfim. Ah, desculpa, eu esqueci de trazer aquilo que a gente tinha combinado. O restante da equipe fica chateado e diz assim: caramba, ele quer tirar a nota, mas não quer fazer nada. Ele não quer contribuir, ele não quer trabalhar, ele não quer dividir as tarefas. Porque nós não fomos projetados para caminhar sozinhos. No Éden, todos os dias, na viração do dia, Deus descia para estar com o homem. Nós fomos planejados, projetados para caminhar com Deus. É difícil caminhar sem Deus. É difícil caminhar sem o Espírito Santo. Vamos continuar vendo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Quantos aqui já se sentiram fracos em algum momento da vida? Todos nós. E a Bíblia está dizendo que Ele está aqui para nos ajudar quando a gente se sentir fraco. É para dizer assim: calma, eu estou aqui, você não está sozinho. Ele continua dizendo o texto: pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto, quando ele diz assim: o Espírito Santo nos ajuda, essa palavra nos ajuda, ela é uma palavra bem grande. Ela vai estar aí no telão e você vai poder ler comigo. Ela diz assim, ó, essa palavra significa no original grego sunantilambanomai. Se repetir 2 vezes, o batismo com fogo desce. Sunantilambanomai. Diga comigo, sunantilambanomai. Eu acho tão engraçado como vocês gostam de coisas diferentes. Vocês estavam começando a ficar dispersos. Aí eu falo sunantilambanomai e todo mundo concentrou? Então quer dizer que eu posso pregar em línguas, né? Ficar abaixa, cantarabá, e você vai ficar o tempo todo concentrado em mim, né? A palavra sunantilambanomai, ela quer dizer, no original grego, como eu falei, trabalhar junto. Trabalhar junto, lado a lado, ao lado de alguém,
pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém. É isso aqui que a Bíblia está dizendo quando ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O ajuda aqui é o Sunanti Lambanomai. Ele está dizendo aqui, da mesma forma, o Espírito, ele trabalha junto com você. Da mesma forma, o Espírito, ele vai do teu lado com você. Agora entenda, eu falei que ele vai junto com você. A igreja aprendeu que a gente fica só orando e Deus vai fazendo todo o resto. A igreja aprendeu que ela não precisa fazer nada. Mas quem não tem mais que fazer nada é Jesus, que já morreu na cruz. Ressuscitou, está no céu preparando o lugar. Através da morte e da ressurreição dele, ele nos deu todo o poder. E ainda mandou um auxiliar de peso, o Espírito Santo. Imagina isso. É você estar aqui sempre com alguém. Ele está dizendo assim: jamais você vai andar sozinho. Jamais você vai estar desamparado. Jamais, por mais que nas circunstâncias possa parecer que não tem ajuda de ninguém. Ei, o Espírito Santo, o auxiliador, aquele parceiro que Deus deixou através de Jesus Cristo na terra, ele nunca, jamais te deixará sozinho. Olha para o irmão aí do seu lado e diz assim: não brinca, porque ele não te deixará sozinho. Não tenha medo, você não precisa caminhar sozinho. Agora deixa eu te explicar algo. Vem aqui, Pati, por favor. Em nome de Jesus, levanta e anda. Vixe, como eu tenho poder, gente, tá vendo? Pati, ela ficou, sou eu disse, bom, quando for a chamada do arrebatamento, tu não fica na dúvida não, tu vai logo. Só que o que acontece? A Pati, ela vai representar o Espírito Santo. A Pati, ela representa a pessoa de Deus. E nós entendemos que Deus também é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é Deus. No Éden existia comunhão. A Trindade vinha para conversar com Adão. Mas a gente entende que o pecado rompeu essa comunhão. Porque Deus, ele não tem relacionamento com o pecado. E o homem se distanciou de Deus. Mas a Bíblia diz assim, ó: se você me procurar, se você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Olha como é que funciona. Eu vou em direção a Deus, ele vem na minha direção. Eu vou em direção a Deus, ele vem na minha direção. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a você. Sabe por que a gente tem caminhado sozinho? Porque a gente escolheu se afastar dele. É a gente que escolheu um caminho de independência. Imagina se o Espírito Santo vai estar todo o tempo assim: filha, dobra para a direita. E você diz assim: não quero ir para a esquerda. Filha, olha, cuidado. Não, nesse caminho você vai se machucar. Nesse caminho você vai sofrer. Não faça isso, não é esse o caminho melhor para você. E você faz aquele famoso ouvido de mercador. Eu não sei ainda se esse já é um termo capacitista, porque agora a gente não pode falar mais palavra nenhuma. Tudo é capacitismo. Nem criado mudo pode... Criado mudo, eu vou falar. Nem criado mudo pode falar mais, gente. Ô geração chata, gente. Esse mundo tá cansado, você não concorda comigo? Esses dias eu estava na faculdade e aí eu falei para a menina assim: gente, pelo amor de Deus, estou mais perdida do que... Não vai embora não, Espírito Santo, fica aqui. Stop. Eu falei para a menina assim: gente, nesse trabalho eu estou mais perdida do que cego em tiroteio. Ela disse assim: Dalila, não pode falar esse termo, é um termo capacitista. Eu falei: gente, qual é o ditado que a gente ainda pode usar? Eu não sei mais o que a gente pode falar, mas é pausa para uma reflexão, não está na minha mensagem. Mas é só para dizer que o mundo está meio chato, não está não? Eu entendo Jonas. Às vezes eu fico com vontade de dizer: Deus, próxima baleia, para que eu quero entrar. Ai, Jonas não quis evangelizar Nínive. Gente, olha para o mundo hoje. Tá a cara de Nínive.
Orar. É ou não é? Vamos ser legal? Olha para o irmão que está do seu lado, ei, vamos ser a parte legal do mundo, igreja? O mundo lá fora já está chato demais. Vamos fazer aqui dentro ficar legal? Para quem está lá fora achando chato, vir para cá e achar legal. Então, para quem está lá fora achar chato e vir para cá e achar legal, aqui tem que ter o Espírito Santo de Deus. Aqui tem que ter esse mel da presença. Você não pode ser um crente chato, um crente rabugento, um crente que acha tudo errado, um crente... A gente decidiu caminhar para longe de Deus. A gente escolheu. Aí quando tá dando tudo errado, a gente diz, ai meu Deus, mas ele está longe. E agora, o que eu faço? Eu tenho que dar passos em direção a Ele. Senhor, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua presença. Aí você começa a desfrutar da presença dEle. Começa a dar tudo certo na sua vida. Aí você diz, uau, tá dando tudo certo. Que legal, que bom. Ai, como eu tô ficando feliz. Ai, não vou pro culto hoje não. Não vou orar hoje não tive tempo. Ai, hoje eu tô tão cansado, não vou ler a Bíblia. Amanhã eu leio, Deus entende. É assim não que a gente faz? De repente começa a dar tudo errado de novo. Ai, pastora, porque Deus é vingativo, né? Ele quer a gente ali no cabresto, é isso? Não, meu bem. É você dizer assim, eu não gosto de tomar banho de chuva e tá o maior temporal lá fora, tu abre a porta e vai sair. E vai reclamar porque se molhou. Existe um lugar de proteção, existe um lugar de abrigo, mas a gente escolhe caminhar para longe dele. E Deus tem alguns lugares que Ele diz assim, filho, para esse lugar aí, eu não consigo te ajudar. Nesse lugar aí, eu até posso ir, porque eu sou onipresente, eu vou em todo lugar, mas eu sou impedido de agir, porque eu só posso agir através de você. Você tem que querer. Aí você começa a fazer, dá tudo errado, aí você diz assim, eu vou voltar para Deus. Oh, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero a Tua presença. Vem na minha vida. E quanto mais perto dEle, melhor é. Você começa a fazer as coisas com Ele. E aí você começa a entender que é mais fácil. Sabe, você vai sair de manhã e você diz assim, Deus, hoje eu tenho aquilo para resolver, aquela situação, eu não sei como, eu não sei se isso vai dar certo, eu estou até com muito medo. E o Espírito Santo, a gente leu na Bíblia, Ele intercede por nós ao Pai. Ele está aqui conosco dizendo assim, vai lá, eu já conversei com o Pai, já está tudo no esquema, vai dar tudo certo, vamos juntos. Eu já vou. Aí você deixa o Espírito Santo no quarto e vai embora. É assim? Não, você vem com Ele. Ele vem com você, porque Ele é o seu auxiliador. Ele vai em todos os lugares. E aí você está no carro, você não sabe o que você vai dizer. E você diz assim, Espírito Santo, o que eu preciso falar? Aí a Bíblia diz que Ele coloca palavras na nossa boca. Aí você está ali naquela situação, você começa a ficar preocupado. Mas você lembra, eu não estou só. O Espírito Santo está comigo. Ei, você não precisa caminhar sozinho. Obrigado, Espírito Santo. Vem comigo, não vai embora não. Nós não precisamos fazer nada sozinho. Ele é o auxiliador, Ele é o ajudador. Sabe, é assim, quando você vai transportar algo, você segura aqui imagina que a gente vai transportar essa mesa. E aí eu digo assim, meu Deus, como eu vou transportar essa mesa? E não tem ninguém aqui para me ajudar. Mas de repente eu olho, Aline, oi Aline, você pode segurar na outra ponta? Você pode me ajudar? E a Aline sobe, vem, segura aqui comigo e a gente transporta. É assim que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele diz assim, segura numa ponta, eu estou na outra. Eu não vou soltar a corda. Você não vai cair. Eu estou aqui. Eu não vou te deixar. Você não está sozinho. Comigo na sua vida. Pode ter certeza. Vai dar certo. Já deu certo. Ele é o auxiliador. João capítulo 14, versos 15 ao 18 diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quanto tempo dura para sempre?
Quanto tempo dura para sempre? É eterno, não tem fim, não cabe dentro de nós essa palavra para sempre. A gente quando diz no altar, eu vou te amar para sempre, a gente não tem noção do que é o para sempre. Quando a gente diz o outro, isso vai durar para sempre. Essa tribulação parece que não tem fim, parece que vai durar para sempre. A gente no íntimo, a gente sabe, não vai chegar um ponto que vai ter fim. Mas ele está dizendo assim, eu vou estar contigo para sempre. Não tem fim. Quando que o Espírito Santo não vai estar? Nunca, jamais. É para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Sabe? Mais do que conosco, mais do que ao nosso lado, mais do que segurando na outra ponta da mesa, é muito mais, é dentro de nós, é imperdível, a menos que você não o queira, é dentro de nós que Ele quer morar. Quando a gente cantou essa música que dizia assim, arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Essa canção a gente está cantando para o Espírito Santo. A gente está dizendo, ei, eu sou essa casa, eu sou esse lugar, vem aqui, já está tudo pronto, pode entrar. Eu até digo mais, a gente nem dá conta de arrumar a casa sem Ele, viu? Precisa Ele entrar para Ele dizer, isso aqui é sujo, filha, joga fora. Isso aqui pode deixar, organiza, levanta. Está estruturado de forma errada, é só a gente alinhar. Ele entra e Ele coloca a casa em ordem. Aquilo que está fora do lugar, Ele começa a organizar. Eu me lembro, eu sempre falava no curso Nova Criatura, o Lucas, quando ele era criança, ele tinha um videogame. Esse videogame, eu já falei alguns dias atrás, ele tinha uma caixinha. Quando a gente vinha no carro, eu procurava sempre essa caixinha, porque quando eu batia nessa caixinha, eu me transformava numa bala, tipo uma bala de revólver, lembra, amor? E quando a gente batia nessa caixinha, eu me transformava numa bala de revólver e eu ganhava o jogo, não tinha mais como eu perder, Juliana. Eu ia rapidinho, eu estava lá na linha de chegada e eu conseguia vencer. Na verdade, eu só conseguia vencer esse jogo quando eu conseguia bater na caixinha e virava essa bala. Assim é o Espírito Santo. A gente, quando não está com o Espírito Santo dentro da gente, a gente vai fazendo um monte de coisa, mas muitas delas não vão dando certo. A gente vai dando com os burros na água. Lembra dessa frase? Pode falar ainda. A gente vai fazendo tudo errado. Aí de repente o Espírito Santo, ele diz assim, eu estou com você. Mas não só com você, eu estou em você. Agora eu não estou só do teu lado, agora eu estou dentro de você. Sabe, quando Jesus ele estava na terra, os discípulos em alguns momentos estavam sem Jesus. A Bíblia mostra claramente, em algum momento, Jesus sobe o monte para orar e os discípulos pegam o barco e vão passar para outra margem. Naquele momento vem uma tempestade, uma dificuldade, os discípulos têm medo, porque eles estão sem Jesus. Mas aí Jesus volta para o céu e ele diz assim, Lívia, eu tenho um plano melhor agora. O meu plano é assim, eu não vou estar só perto de você. Porque se eu estiver perto, talvez algum dia você vai para o monte e eu vou para o mar. Talvez algum dia eu vou para a direita e você vai decidir para a esquerda. Não, Lívia, eu decidi melhor. Eu vou estar em você. Dentro de você. Aqui não tem como separar. Aqui, se você subir no mais alto monte, Ele vai contigo. Se você mergulhar no profundo mar, Ele vai com você. Pega a tua mão direita aqui, coloca aqui, na tua barriga e diz assim, é no meu interior, é dentro de mim. Hoje o poder de Deus, o próprio Deus está habitando em mim. Aí, cheios do Espírito Santo, a gente dá conta de falar palavras de bênção, dá ou não dá? Ele quer nos ajudar em tudo. Hebreus 4,16 diz assim, assim sendo,
Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 13:6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Ei, o Senhor, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está em mim e em você. Não há o que ter medo. É força suficiente dentro de nós. Talvez você está aí ouvindo essa palavra e dizendo assim: mas eu acho que ele não está dentro de mim. Pelas coisas que eu tenho vivido, parece que eu estou andando sozinha mesmo, pastora. Parece que eu estou andando sozinho mesmo. Como é que eu faço para poder receber esse Espírito? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 11, versículo 13. O louvor já pode subir. Diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a quem lhe pedir. Como eu faço para o Espírito Santo caminhar comigo? Eu quero esse Espírito na minha vida. A Bíblia está dizendo uma coisa extraordinária. É tão difícil, Paula. Ele diz assim: me convida. Ele está assim só esperando o convite. Ele está dizendo assim: pede. Pede. Se você pedir, o Espírito Santo vem. Quando você pede, acontece exatamente como acontece no joguinho. Você bate na caixa que eu te falei. E você recebe o Espírito Santo. E a partir dessa entrada do Espírito Santo na sua vida, dentro de você, você começa a ter também na sua vida a mesma graça derramada sobre Jesus, o mesmo poder derramado sobre Jesus, porque através do Espírito, o próprio Deus passa a morar em mim e em você. Você pode ficar de pé? Eu não sei quais são as dificuldades da sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. E eu não sei se você tem enfrentado com ou sem o Espírito Santo. Mas se talvez você tenha enfrentado sem o Espírito Santo, hoje Ele está dizendo assim: me convida, me chama. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero habitar em você. Vamos adorar ao Senhor. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.